hoje eu vim falar sobre as leituras do mês, o que eu li esse mês. Vou começar pelos mangás e quadrinho. O primeiro mangá que... não foi o primeiro que eu li, mas que eu vou falar é O Horizonte Além da Fábrica. A mangá da New Pop, aqui vem um avisozinho atrás, ó, que é para maiores de 16 anos, mas pelo que eu li aqui da história, eu não acho problema uma criança de 12, 13 anos ler, porque ela vai ficar sabendo do assunto e vai ficar atenta a situações do cotidiano dela que podem alertar ela para o que acontece aqui. Nós vamos ficar conhecendo a história através desses dois jovens, que no momento eu não lembro o nome deles. Eles moram numa região no Japão, que é uma região só de fábrica, e ambos os pais trabalham nessa fábrica. Eles são colegas desde criança e ambos se gostam, mas não admitem que tem sentimento um pelo outro. Aí no dia que eles vão se encontrar pra ver a fábrica à noite, como fica a fábrica à noite, acontece um abuso com a mãe dele. Até então não se sabe quem que abusou da mãe, mas no momento em que ela tá saindo de casa, a gente acaba descobrindo que foi o pai dela. Ou seja, o pai dela abusou da mãe dele. E a partir daí, por mais que eles tentam manter a relação deles de amigos, porque o que o pai dela fez não é pra ser culpa dela, é culpa dele. As pessoas ao redor vivem falando como que ambos podem estar se relacionando tão normalmente. E eles acabam se afastam também, porque ela acaba indo embora da cidade. A vida de ambos muda completamente depois disso. E mais à frente, eles vão se encontrar. Que nem tá, acho que aqui, nessa página, não me lembro aqui. Eles vão se reencontrar, adultos já. Aquele sentimento que existiu desde criança entre eles, aquela na adolescência de romance vai continuar. Mas esse mangá vai além do romance. Ele vai tratar desse assunto, desse abuso, mas principalmente das vítimas que não estão relacionadas no caso, mas que são culpadas, né? Da vítima que sofreu o ataque e que atacou. Então, eles não têm culpa disso. A culpa não é deles, mas eles tomam a culpa o tempo inteiro pra eles. É muito bom esse mangá. Se vocês não conhecem, conheçam, pois não vão se arrepender. O segundo mangá que eu li é Ela e Seu Gato. Eu não tinha comentado, mas esses mangás são bem curtinhos, são bem pequenininhos, então uns 10 minutos tu lê, porque ele é curtinho. E esse aqui é mais uma história do Makoto Shinkai, que é um dos autores de que eu mais sou apaixonada e que eu consegui comprar tudo que foi publicado dele aqui no Brasil, então estou lendo aos poucos as coisas. Então resolvi ler Ela e Seu Gato, porque eu sou uma apaixonada por gatinhos. E o que é interessante dessa história é que a história ela é contada pelos olhos do gatinho. É o gatinho que vai contar o cotidiano da sua dona. O gatinho se chama Chobi, dela não lembro o nome. Então ele vai contar o cotidiano da dona dele, como ele foi acolhido por ela, a relação dos dois. É linda ver a forma como esse gatinho enxerga a dona dele. Tem uma parte muito engraçada, que é quando a dona sai para trabalhar e ele pula a janela para se encontrar com a namoradinha, a gatinha dele, que é muito engraçadinho esse momento. Mas ele deixa claro que a dona dele tem preferência e que a dona não pode saber desse relacionamento. Esse é o momento mais fofinho e engraçado que tem nesse mangá.
Mas não pense que a história é toda fofinha, engraçadinha, porque ela tem vários momentos tristes, vários momentos, até posso dizer, bem depressivos da garota, que desculpem eu não lembrar o nome dela, que ela agora vive sozinha. Ela tem que aprender a lidar com a vida de adulto, com a vida de estar sozinha, de não ter ninguém por perto, ao mesmo tempo que tem aquela pressão de que ela vê os amigos casados, felizes, e ela ali tá sozinha, como se ela não tivesse indo para frente, avançando. Então tu vê esse amadurecimento, esse aprendizado dela. É muito bonito. É muito bonito a forma como que o autor traz esse cotidiano, essa mudança na vida dela, ela aprendendo a lidar com as coisas sozinhas e entendendo que ela consegue ser feliz sozinha. É muito bonito. Recomendo a leitura de Ela e Seu Gato. O mangá que eu li foi Beck. É um mangá que eu sou apaixonada, uma história que eu sou apaixonada porque eu conheço do anime quando eu assisti. Assim que saiu, eu reassisti, adoro o anime, adoro o live action e adoro essa história. Então, eu acabei me apaixonando mais ainda pela editora, por ela ter trazido Beck, porque eu não acreditava que esse mangá um dia ia vir aqui. Quantos anos? Eu acho que o anime foi lançado em 2008 e nunca se soube se ia vir ou não para o Brasil, e ele fez muito sucesso, faz muito sucesso. Mas é afim do que é o Beck. Beck vai ter como protagonista o Yukio, que é o da capa, que é um adolescente normal, vivendo sua vida cotidiana ali, da escola, casa, e não tendo muita motivação na vida dele, até que ele conhece o Ryusuke, que é um japonês que voltou dos Estados Unidos, fala muito bem inglês. Ele acaba conhecendo o Ryusuke, que é esse aqui, por causa do nosso Beck, que é esse cachorrinho engraçado, todo recortado de partes de outros cachorros, que dá o nome no mangá, que dá o nome da banda, que vai se chamar Beck. Então a gente vai acompanhar essa relação entre esses dois, que é o foco principal, é a relação entre esses dois, e também o Yukio, sabe, aprendendo sobre música. É muito engraçado a comparação da música que ele escutava antigamente, que eu acho que pode ser parecido com um J-pop, com as bandas de rock que ele está escutando. Agora ele começa a aprender a tocar guitarra. E isso, a música, a guitarra faz com que a vida dele faça sentido. Então é muito legal tu ver eles se relacionando e tentando montar essa banda. Tô acompanhando, sabe, a reunião, os laços que vão se formando até o Beck se formar. Que no momento o Beck não tá se formado. É legal ver o crescimento do Yukio no decorrer. A história não vai só se falar disso, né? Claro que o foco é essa banda, é a música, mas em cima eu acho que é essa construção desse personagem, dessa vida, dessa mudança dele. É muito bom. Eu tô louca pelo 2. Espero que tenha causado curiosidades em vocês, porque vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente quem gosta de rock, boas bandas, vai curtir Beck. Esses 3 mangás que eu li foi esse quadrinho, que é o primeiro material que eu compro da Pipoca Nankin, Kabuki. Eu comprei ele pela capa, pelo nome, porque eu já tinha uma referência do que era o Kabuki, e eu achei, só pelo nome aqui, capa, que eu ia ver alguma história que era contada lá no Japão, alguma coisa que tinha a ver com a cultura japonesa contada aqui pra gente, mas não é isso. Aqui em Kabuki, verão, outono, inverno e primavera, que vão ser contados pelas estações, a gente vai conhecer a Kabuki, vai entender essa relação da Kabuki, mas com esse teatro japonês, porque todos os sentimentos dela estão se relacionando, é contado através desse teatro, que é
uma história de uma trans, né? Que tu percebe aqui pelas imagens essa diferença dela tentando ser o que ela é, mas não conseguindo, porque a sociedade não aceita, a sociedade é muito preconceituosa. Essa parte, assim, acho que dela se olhando na água aqui, pra mim, ela... Se eu não me engano, acho que é essa parte, assim, que ela fala várias coisas aqui que me remeteu não só a quem é trans, mas todo mundo que é recriminado pela sociedade, que não é aceito pela sociedade, pelas suas diferenças, sejam pessoas gordas, pessoas que não se enquadram a beleza, pessoa trans, tudo que é diferente do padrãozinho que a sociedade diz que é o certo, que é o correto. Eu acho que se encaixa muito bem nessas partes aqui, que é muito bem trabalhada. A arte é linda, a história é bonita e triste, muito triste. E eu gostei da história. Achei interessante, achei bonita. Faz tu refletir, pensar no final. E o que eu gostei também muito desse quadrinho é esse final aqui. Pra quem não tem ideia, esse final é muito bonito, a homenagem que ele coloca aqui em Kabuki. Mas quem não tem ideia do que é o Kabuki, é muito interessante que tudo isso aqui de página é explicando o que é o Kabuki, o que é esse teatro, mito dessa deusa. É rico conhecimento aqui além das artes para quem quer saber mais a respeito. É muito bom, é muito interessante. Se você ficou curioso, é uma opção diferente de leitura. E agora eu vou falar para vocês as leituras dos livros que eu fiz esse mês. Começando por esse livro, da autora Cecília... Não sei dizer o sobrenome dela, mas ela é a mesma autora de PS Eu Te Amo. Esse é o segundo livro que eu leio dela. A princípio, eu pensei que eu não ia gostar dele. Esse livro tá há anos, ele tá amareladinho na minha estante. Eu acabei lendo ele por causa de um desafio que eu fiz de ler livros encalhados nela. Resolvi pegar esse livro porque, como eu já gostei de PS, acreditei que eu ia gostar desse e eu gostei. Não tanto quanto PS, mas eu gostei. Mas a princípio, como eu tava dizendo, eu achei que eu não ia gostar dele porque ele tava com um ar muito de autoajuda e eu não gosto de autoajuda. E no iniciozinho, essa protagonista Lucy, ela recebe essa carta que é da personificação dela, né, que seria o outro ela, assim, que vai vir para fazer ela acordar para a vida, que vai fazer com que a vida dela mude. Então daí, a partir desse iniciozinho aí, que eu achei que seria autoajuda e eu dei uma murchada na história, mas aí eu fui avançando e gostei muito, porque nos faz pensar e refletir sobre como a gente tá levando a nossa vida, como a gente leva, como a gente trata as pessoas ao nosso redor, porque ela deixa de viver, ela deixa de se cuidar de si, de cuidar da casa dela. A casa dela é cheia de lixo, entulhada de lixo, porque ela não limpa, porque ela acha que só o que ela viveu no passado que é bom. O que ela vivia no passado era maravilhoso. Faz 3 anos que ela terminou um relacionamento e ela não consegue sair disso. Essa é algo que, tipo, deixa ela muito para baixo. Ela acha que o que ela vivia com ele era maravilhoso e que tudo que ela tá vivendo agora é ruim, não é bom. Então ela vive, digamos, na mediocridade dela, achando que aquilo ali é bom. Ela não sai com os amigos, ela não faz nada porque ela acha que ela nunca vai ter o que ela tinha no passado. E aí, a partir dessa carta, ela vai acordando para a vida e vai mudando. Então, te faz pensar sobre como tu leva e aproveita a tua vida. Porque o tempo vai passando e a gente vai deixando de viver muita coisa por achando que é suficiente ou por achar que o que no passado era melhor. É interessante para quem gosta de romance e gosta desse tipo de temática, é um ótimo livro. A última leitura que eu fiz foi de O Grande Durante, da Alan Moore, que quem conhece esse nomezinho aqui sabe que ele é o autor de Watchmen e de V de Vingança. Sou apaixonada por essas duas histórias nos quadrinhos e quis experimentar ele na literatura. E eu vou contar para vocês que o início deste livro foi difícil. Eu
tava muito fissurada na sinopse, maluca pra ler. Aí quando eu comecei a ler e eu não tava conseguindo seguir em frente com essa leitura, eu me achei muito burra. Eu disse, nossa, eu sou muito burra, eu não tô conseguindo ler. Por quê? Essas outras leituras, nenhuma leitura ruim, todas as leituras são boas, mas uma diferença que esse livro tem dos outros livros é que os outros livros, a narrativa é muito rápida, é muito fácil, ágil, porque a linguagem é muito simples. E a linguagem aqui é muito rebuscada. A gramática, dá pra ver que ele entende da gramática. Eu até marquei aqui, porque eu adorei esse título. A gramática é bem rebuscada, então tu demora, sabe, pra pegar. Mas depois que tu pega, a história vai fluindo tão boa, tão boa, tão boa. Mas enfim, o que essa história vai contar? Que a gente vai conhecer o nosso protagonista, Dennis, que ele é um órfão. E tem esse plano de fundo após a guerra, acho que a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Muito interessante. Se passa todo em Londres, como o subtítulo diz, Londres longa ali. E ele vive com uma véia chata pra porra. Muito chata, muito chata. Mas depois, no final, tu acaba gostando dela. Tem uma cena que eu ri muito dele, porque é uma cena que ele pega uma revista, eu acho que de mulheres seminuas, e ele tá ali, sabe, pra ter um momento dele pra admirar o corpo de uma mulher. Aí eu não quero dar spoiler, mas é um momento muito engraçado. Eu ri muito essa parte me marcou muito, porque foi muito engraçado. Mas enfim, a gente vai acompanhando Dennis, que ele trabalha nesse sebo pra essa senhorinha, que eu esqueci o nome dela também, mas a senhorinha xarope, ranzinza. E aí ela pede pra ele pegar uns livros raros lá, e aí quando ele vai buscar esses livros, ele acaba encontrando um livro que não era para ele encontrar. E esse livro não pertence a Londres, que é a Londres que ele mora, né? Pertence a outra Londres, uma Londres alternativa. Até eu tava tentando, quando lendo, pensando, será que seria uma linha do tempo? Mas não, é uma Londres alternativa, é uma Londres totalmente diferente da Londres que ele vive. E aí, no decorrer da história, ele precisa entregar esse livro para essa Londres. Aí acontece inúmeras coisas até ele conseguir. E uma das coisas malucas que eu achei foi quando ele chegou nessa Londres. A Londres é muito maluca. A Londres parece que o autor estava muito fumado quando escreveu essa Londres alternativa, porque ela é muito doida. E uma coisa que me incomodou um pouquinho quando passava da Londres normal para Londres alternativa, no livro tu consegue ver essa diferenciação, porque na edição, quando a gente tá na Londres normal, a diagramação é assim, sabe, padrão, e aí quando a gente tá na outra Londres, na Londres alternativa, a diagramação ela vem toda assim em itálico, não sei se dá pra enxergar aqui que ela tá em itálico. Ela vem toda itálico, que é para diferenciar essas duas Londres. Mas mesmo assim, no texto, eu ainda achava um pouco confuso, sabe? Essa mudança dessas Londres. Demorei um pouquinho também, sabe? Para mim ali encaixar, me estabilizar ali na leitura. Mas foi uma leitura maravilhosa. Gostei muito. Quem gosta desse tipo de temática vai gostar muito do livro, mas se você, como eu, não tá muito acostumado nessas linguagens rebuscadas, assim, vai demorar pra te engrenar na história, mas não deixa de continuar, porque tu não vai te arrepender. A história é muito, muito boa. Os livros que eu vou mostrar os dois juntos é uma duologia, Geada e Ambrosia, que eu comprei porque eu queria ler livros que tivessem fadas. Acho que tem só uma série de fadas que eu li que é só sobre fadas. No resto que tem esses seres sobrenaturais, foi misturado com outros seres sobrenaturais, que não deixa de ser bom, mas eu queria uma só com eles. E essa aqui é bem pequenininha, comparando com... Deixa eu comparar aqui com o Grande Durante para vocês verem. Ele é um pouquinho menor, é daqueles livros mais cotoquinhos, e dá para te ler esse livro num dia. Eu saí do Grande Durante e vim pra cá,
E eu li muito rápido, por causa que a narrativa é muito rápida, muito fácil, muito de boa. E eu acho que eu vou derrubar alguma coisa aqui. Mas enfim, que história a gente vai conhecer aqui? Aqui a gente vai conhecer a Ava, se eu não me engano, é a Ava e o Tourinho aqui. Que a Ava é uma férrica que mora com os humanos, porque ela foi expulsa, né, da Avalon, que é a cidade das fadas. Só que a gente não sabe por que ela mora lá, por que ela não foi aceita, por que não querem ela lá. E a gente acaba conhecendo Thorin porque ele tá indo de família em família dar convites para um torneio para ver quem que vai ser a próxima rainha Sally. E esse torneio é muito bizarro, porque, tipo, tu sabe que tu vai pro torneio, tu não sabe se tu vai estar vivo ou não, né? Porque pode, sim, se matar nesse torneio, né? As competidoras ali, se sabe que nenhum férrico comum, que no caso ela é uma férrica comum, consegue ganhar, porque as princesas têm poderes que os férricos comuns não têm. E por que ela, que odeia as fadas, não gosta e não quer ir para lá, aceita? Ela aceita isso porque após uma traição, ela tropeça com esse rei das fadas num bar. Acontece ali um vexamezinho e ele não quer se apaixonar por ninguém. Então ele quer encontrar uma noiva que ele não ame e que aceite só sentar no trono para passar poder para ele e depois tchau, né? E ela só quer o dinheiro. Então ele diz que vai dar dinheiro para ela se ela conseguir se tornar rainha, mas ela precisa conseguir se tornar rainha sem a ajuda dele. Ela tem que participar desse torneio e conseguir se tornar rainha. Aí, uma coisa que me irritou nesse, que eu gostei muito mais deste do que esse, foi que a autora parece que acha que a gente é um pouquinho burrinha, porque ela repete trocentas vezes que tudo que ela tá fazendo é por causa dos 50 milhões. E isso é várias e várias vezes, daí aquilo vai me irritando, porque eu já entendi na terceira vez que a Ava entrou nesse torneio e tá fazendo isso pelo dinheiro. Então isso é uma coisinha que me irritou nesse livro e eu acabei não dando 5 estrelas para ele por isso, porque me irritei. Mas o suspense que fica pra gente saber mais sobre esse torneio, mais como a Ava vai reagir a tudo que acontece lá, porque vai acontecendo coisas misteriosas sobre a maldição que o rei tem. Esses pontos, assim, mais lá do fantástico foi o que me fez correr para ler esse livro, que para mim é o melhor de todos eles. Para mim ele explorou muito mais esse reino Sally, o reino das fadas. Eu gostei muito. Um comentário que eu vi é que falaram que esse romance, que era um romance de fantasia hot, ele tinha hot nele. Aí eu falei, meu Deus, será que é por causa da capa bonitinha que te enrola, achando que não é só fantasia e tu chega aqui é só hot, mas não é isso. Nesse primeiro livro, a gente já tem apenas alguns momentos em que o Thorin expressa o que ele gostaria de fazer, se faria com a Ava, mas nada acontece. É um homem falando de desejos sexuais que ele tem por ela e normal. Aqui eles acabam tendo, acho que umas 2, 3, sei lá, tem alguns 3 momentos, mas não é nada específico que nenhum romance hot. Então não é um romance hot. Quem disse que é, não é. É uma fantasia bobinha, se for pensar, adolescente, mas muito gostosinha de ler num sábado e num domingo, ou tu pega lê um num sábado, outro no domingo, é muito gostosinho de ler. Então, pra quem gosta desse tipo de história, vocês vão curtir Geada e Ambrosia. O livro físico que eu li, que eu terminei ele ontem, foi Forrest Gump. Eu adoro essa história, sou apaixonada por essa história, porque eu conheci do filme. Tem diferenças com o livro, mas eu agora adoro os dois. E eu até então não sabia que era baseado em um livro aquele filme, porque eu assisti há muitos anos e eu não tinha o costume de antigamente pesquisar se o filme que eu assisti era baseado em livro ou não. Hoje eu faço isso, eu assisto um filme e pesquiso para saber se foi baseado ou não em livro. Mas antes eu só assistia o filme, curtia ali, então não tinha ideia que era baseado em filme.
E eu fiquei surpresa quando eu recebi da editora esse livro pra ler. Eu falei, não acredito, Forrest Gump, que legal. Nossa, eu vou matar a saudade daquela história que eu gosto tanto. Mas eu já digo pra vocês que o livro tem algumas diferenças, né, do filme. O que é normal de adaptações se diferença, mas acho que uma coisa que acontece diferente aqui é que as pessoas tendem a gostar mais do filme do que o livro, que é um pouquinho contrário, né? Porque normalmente a gente sempre gosta mais do livro do que a adaptação. E aqui acontece um pouquinho contrário com o Forrest. Mas eu gostei dos dois. Eu gosto, sou apaixonada pela adaptação. O filme sempre vai estar entre meus queridinhos, um que eu gosto muito. E agora esse livro também eu gosto bastante. A diferença aqui que eu sinto do Forrest aqui é que aqui pra mim ele ainda tá um pouco... ele tá representado mais como adulto, como uma pessoa que apesar de ter um QI baixo, ele é racional. Ele sabe o que ele quer, ele sabe dos desejos dele, tem relações sexuais, ele não é tão idiota como as pessoas o tratam. E no filme eu acho que ele é mais inocente, mais bobo, fazem com que fique mais romântico, sabe, mais fofinho o filme, mas não é ruim essa visão que colocaram no filme, no roteiro do filme. Eu gosto das duas. Outra coisa que eu notei aqui diferente, que tu lendo o livro, tu sente que tem muito mais crítica nele, crítica do governo aqui, política, do que no filme. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, não sei se eu vou encontrar, porque vocês viram, eu não tenho o hábito de marcar o livro, nem riscar, eu gosto do livro limpinho, é a forma com que o Forrest fala. A gramática é diferente, parece que tu tá lendo algo errado, mas não tá lendo errado. E isso me agradou bastante. Pra mim não teve problema nenhum, porque eu lembrei muito daquele livro que eu li esse ano, Flores para Algernon, que a gramática depois com o tempo vai melhorando. Mas aqui, claro, ele não melhora porque ele não vai evoluindo, mas é muito interessante essa diferenciação na gramática de quando o Forrest tá falando, e tu sente do jeitinho da fala dele aqui na narrativa. Eu gostei muito e recomendo assim pra ler. Se você gosta do filme, experimenta o livro. Eu acho que você vai gostar, porque eu gostei. É isso. Agora eu quero falar pra vocês de 3 audiobooks que eu escutei. 3 não, perdão, são 4. Eu sempre acabo esquecendo de um, são 4. Até deixei anotadinho no papel aqui pra mim não esquecer, ó, e já ia esquecendo. Mas então são 4 audiobooks que eu escutei. Mês passado eu escutei muito, mas eram mais curtinhos eles, e o mês rendeu muito para audiobook, mas esse mês não rendeu tanto, mas foram todos audiobooks muito bons. O que acontece? Eu uso a Audible, os audiobooks, para mim conhecer livros que normalmente eu tenho curiosidade, mas não são minha prioridade de compra, mas principalmente para mim conhecer os clássicos que não são livros que eu gosto muito de ler, mas que eu quero conhecer, ler, ver se tem alguma coisa que eu gosto ou não, e eu tô acabando me surpreendendo com muita coisa que eu tô conhecendo lá. E quais foram minhas escolhas? As 3 são clássicos e eu acho que um não é não, mas vamos lá. Eu li O Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu tenho escutado muito audiobook dele, e cada nova história eu tenho me apaixonado muito. Essa é uma história que eu conheço dos filmes, e eu tinha certeza que um filme que eu assisti com o nome O Homem Sem Sombra era a adaptação desse livro. Depois que eu comecei a ler o livro, aí eu fui pesquisar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não é a adaptação desse livro, mas eu tenho certeza que quem fez o roteiro se inspirou em Um Homem Invisível, porque é muito parecido, os acontecimentos, o cerne da história é muito parecida, e eu gostei muito do Homem Invisível. Outro clássico que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu não odiei, eu gostei, mas eu ainda não sei se os russos são uma literatura que eu queira ler, porque eu já li antes escutei antes uma história e não tinha gostado tanto.
eu entendi muito bem essa história, entendi a crítica, mas não rolou pra mim, não sei, não achei tanta graça quanto as pessoas falam bem desse livro. Pra mim, os russos ainda não tão fluindo. É o que eu pensava até escutar o nariz do Nikolai Gogol, acho que é esse, assim que fala, que daí mudou a minha ideia e tá querendo me fazer, quem sabe, dar mais algumas chances pra esses russos aqui, porque esse nariz foi muito engraçado, eu gostei do começo ao fim da história. Como acontece no Grande Durante, pra mim o autor tava perfumado, porque a ideia de tirar o nariz, botar o nariz com vida, e pra mim é fantástico, engraçado, divertido. Foi uma história muito boa, eu gostei muito. E por causa deste livrinho piquitico aqui, desse audiobook piquitico, que eu vou dar mais chance para os russos. O último audiobook que eu escutei, e que pra mim é o meu favorito, e dentre as minhas leituras do mês é uma leitura favorita, foi o livro Três Irmãs, da Heather Morris, eu não sei dizer. Gente, desculpa, eu não sei dizer o nome dos autores. Mas esse livro pra mim foi o melhor de todos, tanto que eu me emocionei, chorei umas 3, 4 vezes nesse livro. Quando dava umas paradas pra respirar, eu chamava minha mãe, chamava minha sobrinha, contava a respeito, mostrei uns documentários a respeito da história, porque o que acontece? A gente vai conhecer a história do Holocausto, dos campos de concentração, através dessas três irmãs, que é uma história baseada em fatos reais dessas irmãs aqui, e é um livro que te deixa... sabe, angustiado, com raiva, pensando em como foram capazes de fazer o que fizeram com eles, deixa com o coração apreensivo, pensando como que seria se fosse você, se fosse com a sua família, como seria ver, sabe, teu pai ali seguindo pra câmara de gás, e emocionante, triste e bom, e todo mundo tem que conhecer. Eu gostei tanto desse livro, que eu pretendo comprar ele em físico, porque eu quero muito ter ele em físico e quero fazer com que todo mundo aqui de casa conheça esse livro, porque é muito bom. Se vocês não leram ainda, leiam Três Irmãs, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma história muito boa. Então essas foram minhas leituras, minhas escutas de livros nesse mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado e boa leitura a todos.